A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, região Sorocabana, estado de São Paulo. Nós falamos da nossa sede, Avenida Dr. Afonso Vergueiro, número 3003. Que bom que estamos juntos mais uma vez nessa sexta-feira. Que bom que o Senhor tem nos guardado em vida. Meus irmãos, nós temos visto aqui nas sextas-feiras, já virou tradição, os estudos bíblicos que o nosso pastor presidente tem nos trazido ao longo dos anos, estudos maravilhosos, edificantes para a nossa vida cristã na terra, para a nossa vida espiritual também, e tem sido muito importante nessas sextas-feiras. Se você puder, compartilhe o link com outras pessoas, para que sejam edificadas também pelo poder da palavra de Deus, esta palavra madura, esta palavra de um pastor experiente, vivido, já com a sua maturidade na vida ministerial. E compartilhe com sua lista de contatos, aí mande o link do WhatsApp para outras pessoas, para que elas sejam edificadas também pela palavra de Deus. Hoje nós vamos rever um estudo que o nosso pastor nos trouxe, com o tema sabedoria do alto, a sabedoria que vem do alto. Temos a sabedoria humana, a inteligência e a sabedoria humana, mas tem uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a sabedoria do alto. E a Bíblia diz: peça a Deus sabedoria, peça a Deus. Salomão, quando foi orar, e Deus disse: pede, Salomão, o que tu queres? Eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria para Salomão, sabedoria do alto, para lidar com as situações da vida, para lidar com os problemas da vida, para lidar com as situações espirituais da vida. Às vezes tem uma seta maligna que vem, algo espiritual que vem do inimigo para destruir, para matar, para roubar, e vem com a embalagem de coisa boa. E aí precisa ter a sabedoria do alto para discernir se aquilo vem de Deus ou não. E aí, através da sabedoria do alto, você toma aquela atitude firme de cristão e diz: não, inimigo, vá para lá, aqui não. Sabedoria do alto. É o estudo bíblico com o nosso pastor presidente. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida espiritual nesta noite. Vamos orar, vamos louvar a Deus e vamos ouvir a palavra, o estudo com o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, também transmitindo o abraço do nosso pastor, o anjo da igreja, e também da pastora Claudete, a todos os irmãos e irmãs do nosso campo de trabalho, de outras cidades que nos acompanham nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por mais essa sexta-feira de vitória, de vida, Senhor. Nós só estamos aqui porque estamos sustentados no Senhor, que é a sabedoria, que tem cuidado de nós. Senhor, nos dá sabedoria na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas dúvidas, nos nossos dilemas. Dá sabedoria, Senhor, na nossa vida espiritual, na nossa jornada e caminhada contigo. Nos dá sabedoria no mundo espiritual, nos dá sabedoria para lidar com todas as situações desta vida, e que esta sabedoria nos permita estarmos dentro da tua vontade, nos teus caminhos, para nos levar à glória eterna, através da salvação, e sendo sábios aqui na terra também, para não perdermos a nossa salvação. Senhor, eu te agradeço pela vida desse irmão, desta irmã. Eu sei que muitos nesses dias têm passado por problemas, conflitos, dificuldades tão grandes, Pai. Choro, lágrima, tristeza, incertezas, mas nos dá sabedoria para lidar com as situações, e aquilo que nós não conseguimos alcançar com a nossa mente, com a nossa sabedoria espiritual, que o Senhor possa agir com a tua sabedoria. O Senhor é a própria sabedoria. Agir na vida dos irmãos,
dando livramento, aliviando as dores, dando respostas. Senhor, faz pela tua misericórdia eu te peço, e eu já te agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador, que está vivo e que reina para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Deixou o esplendor de tua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor.
capítulo 12 do Eclesiastes. Vocês talvez nunca ouviram essa discussão, mas lembro-me hoje, quando eu estava fazendo, não me lembro se o doutorado ou mestrado, não foi aqui no estado de São Paulo, foi fora daqui, e houve uma discussão se o livro do Eclesiastes seria de autoria de Salomão ou não. Bom, convenceu-se na maioria dos alunos que pelas primeiras expressões do livro, palavra ao pregador, filho de Davi. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. O único filho de Davi que sabemos que foi rei em Jerusalém foi Salomão. Porque depois de Salomão veio um neto de Davi, Roboão. Mas então o que eu quero ler não é nada disso. Quero dizer hoje um pouco sobre a sabedoria. Como é que o senhor disse que Salomão estava um desviado, cheio de pecado, cheio de uma vida espiritual apodrecida, e escreveu tantos provérbios, etc., e livros, etc. Bom, para mim essas coisas não me assustam, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, não assusta nada. Eu quero que vocês leiam só um versículo, finalizando a última reunião. Capítulo 12 de Eclesiastes e versículo 8. Assim está escrito, e eu gostaria que todos repetissem as minhas palavras. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Podeis tomar assento. E eu disse para vocês que vaidade é tudo aquilo que passa, que é vão. Pastor Pacheco pode sentar ali, porque hoje pastor Osmar não vai falar muito. Quem vai falar muito é a Bíblia. O senhor aí, o Mário, vocês sentados aí, vão passando os microfones aí e tal. Então, se vocês querem saber sobre a sabedoria, como é que este homem era tão problemático na vida espiritual, e ele tinha tanta sabedoria, as coisas parecem que não se casam. Eu quero dar aqui esta noite um exemplo, preste atenção, sem machucar a vida de ninguém, sem desprezar ninguém. Amém? É um exemplo que eu vou dar esta noite. Não quero que o pastor hoje humilhou você ou machucou você, não. Eu estou apenas querendo dar um exemplo. Doutor Mário, vem até aqui à frente. Não precisa trazer Bíblia, não. Vou começar por ele. Doutor Fábio, vem aqui à frente. Não precisa trazer Bíblia, não. Vocês não entendem o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um exemplo somente. Aquele irmão que
toca, que estava tocando ali. Cadê aquele irmão que estava tocando ali? Cadê aquele irmão ali? Você estava tocando violão. Então vem cá você. Glória a Deus. Que exemplo é esse que esse pastor vai dar? Não vou humilhar ninguém. Vou dar um exemplo. Quero saber aqui onde tem um alfaiate ou uma boa costureira. Não tem alfaiate? Tem uma boa costureira? Então vem à frente. Se a senhora é uma boa costureira, ninguém está reclamando que a senhora costura o torto. Aqui tem um professor que fez pedagogia. Foi isso? Vem até a frente. Bom, eu podia chamar mais uns 10 aqui. Estou chamando só esses 5 para ler um versículo da palavra de Deus e falar para vocês que ainda não entenderam como é que Salomão era tão sábio e teve uma vida tão errada. Irmão Isaías, faz favor de falar baixo para não atrapalhar aqui a mensagem. Vamos prestar atenção. Se virar costume de todo mundo levantar a voz na hora do culto, vai ficar difícil. E esse não é o costume da Assembleia de Deus. Vamos ouvir. Irmão Reis, vem até cá o senhor também. Estão vendo aqui? O que os senhores estão vendo, nós vamos ler na Bíblia agora. Abram comigo Tiago, capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 15 e 16. Agora estão aqui esses irmãos, eles têm sabedoria terrena, eles têm sabedoria humana, não tem? Sabedoria humana aprendeu a tocar, sabedoria terrena aprendeu na faculdade, sabedoria aprendeu até a costurar. São sábios. Eu não sei fazer uma costura igual esta irmã sabe. Eu não sei dar uma aula igual este irmão que é formado em pedagogia sabe. Eu não sei sentar no acabamento de uma obra e deixar bonito, perfeito, como este pedreiro de acabamento sabe. Tudo isso é sabedoria de diversas maneiras. Eu não sei tocar um violão, uma corda, como este irmão sabe. Aliás, o primeiro dia que eu fui aprender a tocar violão foi na igreja. Eu era um garoto, fui de bicicleta, e bem na frente da igreja, na primeira aula, o pneu da bicicleta derrapou e a bicicleta comigo caímos por cima do violão e despedaçou ele todo no primeiro dia. Nunca mais botei a mão em violão. Não sei tocar violão. Não é a minha sabedoria. Aqui tem um que estudou para advocacia,
conhece direitos e leis que outros, a costureira não conhece, o músico não conhece. Aqui tem um que é engenheiro, ele conhece de eletrônicas, que o advogado não conhece, que o pedreiro não conhece. Cada um tem o quê? A sua sabedoria. Amém? Quantos entenderam? Digo amém. Para vocês não ficarem cansados, porque vocês já se entregaram para Jesus uma vez, agora voltem para os seus lugares. Salomão escreveu muitos provérbios. Salomão escreveu livros. Salomão escreveu cantares. Aliás, parece que não tem aqui ninguém que tinha expressões tão românticas como as de Salomão. Garanto que as irmãs ou os irmãos nunca escreveram para o seu marido ou para a sua esposa expressões tão românticas como aquelas que Salomão escreveu em Cantares de Salomão. Então ele era um homem sábio, filho do rei. Se você não sabe, eu disse que da vez passada, não sei se estão lembrados, matou seus 3 irmãos mais velhos. Sabiam? Um morreu pendurado pelos cabelos, depois matou mais 3. Fiquem quietinhos para vocês aprenderem. Aprenda e não murmure antes de saber. Ele era filho da mulher que caiu em adultério com quem Davi caiu em adultério. O primeiro menino que nasceu morreu. E quando morreu, responda-me se você souber, Davi ficou muito triste ou ficou alegre? Ninguém responde? Como é que foi? Se ele fez um banquete é porque ele ficou alegre. O primeiro que nasceu daquela mulher, gente inteligente, o primeiro que nasceu estava doente para morrer, falava para Davi, coitadinho, coitadinho. Daqui a pouco alguém vem e diz, Davi, o menino nasceu, mas morreu. Ele fez graças a Deus, ficou alegre. Você tem resposta filosófica para me dar? Eu sei lá se esse filho era meu. O primeiro, ela tinha marido. Ele mandou que colocasse o marido lá na frente do exército para morrer e ficou com a mulher. Tinha certeza se era dele? Naquele tempo não tinha exame de DNA como hoje. Ficou alegre porque se ele se torna vivo, ele tem direito de ser o rei. E Davi não queria alguém que não tivesse a certeza que é meu filho. Aí ficou alegre. Estão vendo a filosofia até onde vai nas coisas, na interpretação das coisas. Aí nasce Salomão.
Mas Davi tem outros filhos. Só que os filhos que ele tinha, Davi, com muitas mulheres, e ele prometeu para aquela, não, é o teu filho que vai herdar o reino. Eu considero minha esposa, número 1 é você. E as outras são tudo amigas, boas, mulheres e concubinas, é maravilha. Mas não quero. Para herdar o reino. Então, Salomão foi criado com todo o ensino necessário para ser o rei. Como Moisés também foi ensinado em todas as letras do Egito. Salomão também foi criado. Então Salomão era um homem sábio. Mas sabedoria terrena, sabedoria animal, sabedoria carnal, sabedoria aqui da terra. Quando você pensa que ele está sonhando e pede sabedoria, você imagina como eu, que ele tenha recebido sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Não a sabedoria, mas toda a sabedoria é de Deus. Deus ensina até como se pegar no cabo do machado. Deus ensina a pegar no cabo da enxada. Deus ensina até a fazer um remo para atravessar o rio. Deus ensina todas as coisas. Mas leia Tiago, capítulo 3, e verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do alto. Esta é a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto não é para qualquer um. Não se aprende na faculdade. Não se aprende na escola. Não se aprende na academia. Não se aprende na universidade. Não se aprende de outra maneira, senão Tiago, capítulo 1, e verso 17. Depois eu leio mais. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele tivesse a sabedoria do alto, não teria contrariado os mandamentos do Senhor, e o Senhor não teria dito a ele: você é um desviado, você corrompeu o seu coração e a sua vida e não obedeceu a minha palavra, porque a sabedoria que vem do alto
ela é tratável, pacífica, moderada, bons frutos. Que bons frutos casar com as filhas dos ímpios. Que bons frutos são esses, levantar altares aos deuses estranhos dos outros povos. Que bons frutos são esses, de desobedecer a palavra de Deus. Que bons frutos são estes, matar os seus irmãos mais velhos. Que bons frutos são estes, fazer amizade com os países inimigos, que o pai lutou para conquistá-los, derrotá-los, e ele agora vai lá, pega a filha de um daquele, pega a esposa de um daquele, faz amizade com todo mundo. Que sabedoria de bons frutos é essa? Estão entrando em confusão, não é? Mas quem entende a palavra de Deus não faz confusão. A sabedoria que é dada de Deus não terás confusão, porque nele não há mudança de variação, nele tudo é muito certo. E esta é a sabedoria que vem do Pai das luzes. E é por isso, irmãos, eu vou mais para frente ainda, aguarde, nem que eu tenha que passar um pouquinho da hora, senão eu vou deixar vocês em confusão. 1 de Coríntios 1:19, outra vez. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Desculpa vocês que vieram à frente, desculpa todos vocês, é bom fazer faculdade, é bom estudar, é bom ter diploma, é bom estar preparado, mas perante a sabedoria de Deus, vale tanto quanto nada. Está cheio de escritores neste mundo. Escrevem livros que têm mais livros do que leitores. Mas muitos deles não têm sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus tem para dar. Tivesse Salomão recebido, não teria caído, não teria se desviado, não teria feito altares aos deuses idólatras, não teria se juntado com a filha dos ímpios, não teria pecado contra Deus, não teria contrariado a palavra de Deus. Mas a sabedoria que Deus dá é mais sábia do que as dos homens, tudo junto. E agora, irmão, para vocês não ficarem em confusão, Colossenses capítulo
verso 9 e 10. Os outros podem ler também. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ei, até agora lemos na Bíblia sabedoria terrena, sabedoria carnal, sabedoria de tanto tipo, não é? Até diabólica. Mas essa sabedoria é espiritual. Repita. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oh, glória! Não desfaço a sabedoria de nenhum dos senhores. Por favor, não interprete mal. Mas não dá para comparar com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria espiritual. Desculpem, senhores, eu até vou abrir um parênteses aqui doutrinário. Vou separar o fulano a pastor, porque ele se formou em teologia, em pedagogia, em direito, em engenharia, essas coisas para ser pastor, meu irmão, não é nada. Para ser pastor, precisa da sabedoria que vem do alto. É esta sabedoria que Salomão não tinha. Tinha muita sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, permitiu ter todo tipo de sabedoria, para ser rei na cidade querida de Deus, do povo querido de Deus, mas não recebeu a sabedoria espiritual. Quando alguém pensa que ele recebeu uma sabedoria espiritual, ele acordou e disse: não, era só um sonho. Foi só um sonho. As outras ele recebeu, mas esta foi só um sonho. Quem não entendeu, e quem entendeu, diga amém. Oh, glória! Neste mesmo, Coríntios capítulo 1, versículo 26. Só para acrescentar, 1 de Coríntios 1 e 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não é porque alguém é doutor nisso ou naquilo ou naquele outro. Porque o doutor ou a doutora, muitas vezes a senhora que está aí mal sabe ler e senta-se na frente da mesa da doutora e aí a doutora não entende como é que o seu tumor desapareceu. Mas você tem sabedoria do alto. E você fala para ela e confunde ela. Nós precisamos muito de advogados. Nós precisamos muito de engenheiros. Mas desculpem, senhores, para ir para o céu, nós já temos um sentado à destra do Pai. E se tivermos que atravessar o mar, não precisamos de engenheiro para fazer pontes, porque ele nos leva andando sobre as águas. Estão entendendo? E escreveu muita coisa bonita, e algumas coisas às vezes até meia carnal, né? Eu ia dizer, especialmente no livro de Cantares. Mas a sabedoria do alto, eu sou obrigado a terminar de falar dela hoje. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deu para vocês entenderem? Ou eu preciso reler? Salomão não podia ter a mesma sabedoria que a senhora, minha irmã, tem hoje. Que o senhor, meu irmão, tem hoje. Ah, pastor, mas eu nunca me sentei numa cadeira de faculdade. Mas Deus tem te dado sabedoria do alto. Salomão não podia ter, por quê, pastor? Porque está muito claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No tempo de Salomão, Jesus ainda não tinha nascido. Salomão nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Salomão nunca disse: eu entrego a minha vida nas mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, quantos aqui são morada do Espírito Santo? Diga amém. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito
que habita em vós. Salomão era crente? Crente como Salomão, o diabo também é. A Bíblia diz que até o diabo crê. Mas algum dia ele recebeu Jesus como seu Salvador? E quem diz a Bíblia não tem Cristo, não tem o Espírito Santo. Se você pode estar dentro da igreja há 10 anos, 20 anos, 50 anos, você pode ter título dentro da igreja, se você não aceitou Jesus, você não tem o Espírito Santo. Você pode não ter diploma nenhum, você pode não saber ler, mas se você recebe a Jesus, então você passa a ser morada do Espírito Santo. Não confundir a sabedoria que há entre os homens com aquela sabedoria que o Espírito Santo revela dentro de nós. Sabedoria do alto. Eu vou parar por aqui porque passou a hora. Senhor. Seu Ezequiel, o senhor está rindo, mas é verdade. E camarada que vive na igreja há 30 anos e nunca se converte, não tem Cristo. Mas eu creio, o diabo também crê. Tem que deixar Cristo morar aqui dentro e se tornar templo do Espírito Santo. É obrigado a falar línguas estranhas, pastor? Tem línguas aí que são tão estranhas que nem o Espírito Santo conhece. Você tem que ter o Espírito da sabedoria que vem do alto, que é santa, que é fiel, que não dá inveja, que não murmura, que não critica, que não cobiça a mulher do próximo, que não traz o mundo para dentro da igreja, que não vive carregado de raiva, mas que é dominado pelo Espírito Santo. E como o Espírito Santo é uma sabedoria tão sublime, minha esposa conheceu a tia Palmira. Tia Palmira é irmã da minha mãe. Ela ia lá em casa, mas ela não sabia ler. E aí nós líamos ali a palavra. E ela ficava ali junto com a gente, orando. E aí ela olhou para minha mãe, que se chamava Zulmira. Disse: ô Zulmira, eu gostaria tanto de abrir a Bíblia e ler como vocês lêem. Eu sinto que é Deus que fala mesmo. Ai, que coisa linda. E elas, na hora, dobraram o joelho. E a minha mãe olhou para a tia Palmira. Na casa onde eu dirigi o primeiro culto da minha vida, foi na casa da tia Palmira. E a minha mãe disse: se você, Palmira, acreditar, o Espírito Santo pode te ensinar a ler.
E a tia Palmira foi para a casa dela e orou. E de manhã cedo, ela abriu a Bíblia e começou a ler. E começou a ler. E começou a ler. E tem mais uma coisa. Dava um jornal para ela, dava um livro para ela, dava uma coisa escrita à mão para ela, ela só sabia ler a Bíblia. O Espírito Santo só o ensinou a palavra de Deus. Kuravari Bikandalai. Glória a Deus. No capítulo 8 ainda de Romanos, que poderíamos ler ele todinho. Eu vou ler alguns versos para terminar e gostaria que vocês ficassem de pé. Do verso 5 em diante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vocês estão vendo por que aquele homem contrariou tantos mandamentos de Deus e tanto a vontade de Deus? Pode ter a sabedoria da carne que quiser, mas se não tem a sabedoria de Deus, acaba se tornando inimigo de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Um homem que não obedecia aos mandamentos de Deus, podia estar com Deus? Podia ser um santo? Podia ter a sabedoria do Espírito Santo? Só em sonho. Só em sonho. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se o Espírito sair daqui, o corpo cai. Mas ele está falando, ele está enxergando, ele está dando glória a Deus, ele está dando aleluia, porque o Espírito está aqui. Mas se alguém não tem o Espírito, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Por isso que diz, o pó volta ao pó. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Por isso o próprio Salomão falou, o pó vai descer para o pó, mas o Espírito vai subir para Deus que o deu. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado,
mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. De maneiras que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Verso 16: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Muita coisa poderia se dizer, mas eu só quero que os irmãos entendam. Nós estamos ensinando uma lição bíblica aí, pastor, como é que é? Diz que o homem era sabedoria, cheio de sabedoria. Sabedoria humana, terrena, carnal. Existe até a diabólica, não é? A sabedoria diabólica existe, ouviu também? Sabia disso? Sabia? Existe a diabólica? Tenha cuidado quando você receber alguém, isso é culto de doutrina. Tenha cuidado quando você receber alguém na sua casa, falando língua estranha, labaxé para todo lado, profecia para todo lado, e depois de noite foge com a tua mulher, ou com a tua filha. Cuidado, tenha sabedoria de Deus, e quem tem sabedoria de Deus cuida do que é seu, está vigilante, está debaixo da graça, não cai, não escorrega. Quanta coisa linda, meu Deus. E é por isso que Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Eu gostaria que levantasse a mão agora, só os que têm certeza. Não precisa ficar com vergonha, não. De que são morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Vive na direção do Espírito Santo. Não vive a sabedoria da carne, não vive a sabedoria demoníaca, mas vive a sabedoria de Deus. Sabedoria que o Espírito Santo dá. Ah, irmão, eu tenho um problema que eu não sei como é que eu vou resolver. Ah, irmão, eu tenho um problema tão difícil de resolver. Entrega na mão do Espírito Santo esta noite. Ele te dará sabedoria para resolver o teu problema. Ele dará sabedoria para enxugar as tuas lágrimas. Ele dará sabedoria para o diabo não desmanchar a tua família. Ele dará sabedoria para você ter vitória dentro da sua casa. Ele dará sabedoria para que o teu comércio vá às mil maravilhas. Ele dará sabedoria para que a prosperidade chegue na tua vida. Porque o Espírito do Senhor é o Espírito da sabedoria que há em Cristo Jesus. Amém. Que pena que a hora passa tão rápido. Para mim a hora passa rápido demais. Para mim a hora passa tão rápido. E alguém diz assim, o senhor nem parece que é bom. E de repente o senhor parece que não tem nada. Bom, que não tem nada, Deus é que sabe. Mas a sabedoria do alto nos dá força. Meu filho, vem cá, meu filho. É você mesmo. Eu não sei a tua idade, não. Só um exemplo. Que idade você tem? 10 anos. Ele tem 10 anos. Aqueles sacerdotes, escribas, aqueles homens estudados na lei, tinham a sabedoria dos homens. Mas Jesus, com 12 anos, estava no meio deles e começou a falar-lhes. E eles ficaram admirados. De onde vem sabedoria para esse menino? Quem lhe deu essa sabedoria? Não existe sabedoria do alto sem a presença de Cristo no seu coração. Porque Cristo não aprendeu nas escolas do Egito, nem nas escolas da China, como dizem alguns, nem nas escolas árabes, como dizem outros, mas Cristo, Ele é a própria sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe, filho, e que seja cheio da sabedoria do alto. Aleluia. Dá vontade de continuar. Tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Oh, se nós pudéssemos e tivéssemos tempo. Vamos nos despedir em oração. Pastor Adelson,
Levanta a sua voz, se é possível, agradecer a Deus. E você, junto comigo, Senhor, eu até vou ler este versículo para você não citar errado. Capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11 de Isaías. Eu acho que eu não estou errado. E quem está com muita pressa, está precisando de sabedoria de Deus. Capítulo 11, versículo 2. Todos que estão com a Bíblia aberta, repitam comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se repousará sobre ele, então leve contigo esta noite toda a bênção de Deus. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.